portas da TV Urgem. Presbítero Júlio, Deus abençoe também, em nome de Jesus. E a todos os organizadores desse trabalho também, Deus abençoe. Cantor Mateus, Deus abençoe. Que voz abençoada. Tocador Léo, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Usa esse aqui, pai. Isso. Não tá saindo a voz dele? Acho que deve ser, estou falando com a voz baixa. Amém, glória a Deus. Queridos, livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Primeira Reis, capítulo de número 17. Capítulo 17, o versículo é o de número 14. Diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão entrando aí, em nome de Jesus. Queridos irmãos, em rápidas palavras, eu gostaria de trazer algo concernente a um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A Bíblia, no capítulo 17, versículo 1 em diante, vai nos falar a respeito de um homem por nome de Elias. Elias, um profeta que até então era desconhecido no cenário bíblico. Morava entre os moradores de Gileade. Elias, nada se sabe a respeito da sua genealogia, porque a Bíblia até mesmo não fala-nos um pouco a respeito de sua mãe, de seu pai, de irmãos. Nada se sabe. Só se sabe que Elias, ele aparece em Israel no momento que o cenário de Israel estava em apostasia e declínio espiritual. No momento que Elias aparece para trazer um decreto da parte de Deus à nação de Israel e confrontar algo que estava de errado no meio do povo de Deus. Elias, o que se sabe dele é apenas o que ele se apresenta no capítulo 17. Porque Elias chega se apresentando para o rei Acabe, dizendo ser ele Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Quando Elias se apresenta para Acabe, até então desconhecido Elias, desconhecido até mesmo para o rei Acabe, Elias, ele vai trazer uma profecia, um decreto, algo muito profundo sobre o povo de Israel, que até então era o povo de Deus. E a profecia que Elias, ele ministra sobre Acabe é: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando Elias, ele profere estas palavras contra Acabe, é mesmo que ele estivesse dando um tapa, não só em Acabe, mas como em um deus, um D minúsculo da época, Baal. Quem era Baal? Baal era um deus adorado por Jezabel. Jezabel
esposa de Acabe, filha de Etibaal, que era rei de Tiro-Sidom. Ela vem de lá, quando se casa com Acabe, traz o seu Deus para o meio de Israel. Israel então passa a viver numa apostasia, em adoração a Baal. Eles acreditavam que Baal era o Deus das tempestades, Deus de chuvas, Deus da fertilidade. Quando Acabe está em seu palácio e Elias entra com esta profecia, Elias está confrontando não só o rei, mas como o Deus que eles estão adorando. Porque eles estavam esperando que Baal desse chuva. Haja vista que Israel vivia do plantio. Havia dois tipos de chuva que caía sobre Israel na época. A primeira chuva, chamada de chuva temporã. Essa chuva eram chuvas que vinham ao seu tempo, chuvas esperadas, que chegavam em meados de outubro e novembro. E a segunda chuva era a chuva seródia. Essa chuva seródia eram chuvas atrasadas, que ela chegava em meados de maio e de abril. Quando Elias profetiza, Elias chega no mês de outubro, traduzindo para o nosso calendário. Ele profetiza justamente no momento que era para chegar a chuva temporã. Eles estavam esperando a chuva, por quê? Porque da chuva seródia até lá eram 6 meses. Então o momento era caótico, o clima estava seco. Elias profetiza. Elias profetiza. E quando Elias profetiza, para se cumprir o que Tiago, no capítulo 5, disse, durante 3 anos e 6 meses, os 6 meses que já haviam de seca, Elias profetiza que durante 3 anos não haveria chuva, nem um pingo de orvalho cairia sobre a terra. Meu Deus. Estava confrontando Baal, porque Baal não era Deus coisíssima nenhuma. Eles acreditavam que Baal era o Deus verdadeiro, mas quando Elias profetiza, dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover, segundo a minha palavra, não vai cair nenhum pingo de orvalho, estava confrontando ao Deus deles, dizendo, o Deus de vocês, Baal, não é verdadeiro, é um Deus falso. Elias está confrontando a meteorologia da época, que dizia que a chuva viria, dizia que ia chegar. Elias disse, não, eu estou confrontando até a meteorologia, não vai chover, segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que quando ele profetiza, o interessante é que Deus vai falar com Elias, diz, Elias, foge. Elias corre, porque Jezabel vai saber disso que está acontecendo e vai mandar te matar. Por quê? Porque Jezabel havia comprado todos os outros profetas de Israel. Profetas esses que já estavam sentando-se na mesa de Jezabel. Comia do que Jezabel servia na mesa. Profetas comprados. Quando Elias traz uma profecia contrária, Jezabel disse, esse não é dos meus. Eu vou persegui-lo e vou matá-lo. Quem prega, quem fala a verdade é perseguido. Elias corre, foge e vai para um lugar chamado Queriate, por ordenança de Deus. Queriate significa colocar no tamanho certo. Ele desce para o Queriate. Quando Elias chega no Queriate, Deus ordenou um de seus provedores para cuidar de Elias no Queriate. E um dos provedores de Deus chega a ser meio estranho, porque Deus vai enviar um corvo
para cuidar de Elias no Queriate. A Bíblia diz que o corvo vai levar comida no bico, carne e pão pela manhã e carne e pão ao entardecer. E Elias então vai beber água fresca do riacho que passava ali. É interessante nós percebemos que a história diz que Elias vai ficar 1 ano no Queriate, escondido, todos os dias comendo carne, comendo pão e tomando água fresca. Quem não queria? Hoje está difícil ter na mesa do brasileiro 1 quilo de carne. Imagina o profeta comendo carne todo dia e pão todo dia. E água fresca ainda. 1 ano desse jeito. Na bênção. Na providência de Deus. Só que quando ele estava no Queriate, comendo carne, comendo pão e tomando água fresca, Elias, em dado momento, vai esquecer do foco. Em dado momento, Elias vai esquecer da missão. Em dado momento, Elias vai esquecer daquilo que Deus tinha com ele. Está comendo carne, está comendo pão, está tomando água fresca. O que eu quero mais? Estou na bênção. Então Deus vai cortar a provisão de água. Quando Deus corta a provisão do Queriate, Deus está dizendo para Elias: Elias, estou cortando a provisão porque você está acomodado, esquecendo do foco, esquecendo da missão, esquecendo para que eu te chamei. Por isso eu estou cortando o ribeiro, estou cortando a água que desce fresca. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Ei, o ribeiro vai ser cortado. Por que o ribeiro vai ser cortado? Porque você esqueceu do foco. E quando nós se esquecemos do foco, estamos na bênção, e esquece daquilo que Deus nos chamou, nos vocacionou, Deus corta a providência. Elias estava numa boa. E de repente o ribeiro seca. E dura coisa é quando o ribeiro se seca na nossa vida. Dura coisa é quando o ribeiro vai secar na nossa vida. O ribeiro na vida de Elias era a providência. Eu não sei qual é o seu ribeiro nesta noite. Eu não sei se a sua providência secou, estancou. Eu não sei se a sua providência é o seu comércio, é a sua porta de emprego, se é o seguro-desemprego, eu não sei qual é a sua. Só que se você se acomodar, o ribeiro vai secar. E quando Deus faz isso, não é porque Ele não te ama, é para te lembrar do foco, porque você se esqueceu do foco. Só que o interessante é que quando o ribeiro seca, Elias não se desespera. Elias não sai do Queriate. Elias continua no Queriate. Porque Deus não mandou ele sair. Se ele sai, ele desobedece. Então Elias fica no Queriate até a segunda ordem de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, está passando. E se você está no Queriate de Deus, no esconderijo de Deus, recebendo a providência de Deus, se ela secou, não se desespere, continue no lugar, não saia do lugar que Deus te colocou, até Deus dar a segunda ordem, porque quando Deus dá a segunda ordem, Deus já está preparando algo tremendo para nos entregar. Aleluia. O cenário de Elias é tremendo porque Deus vai tirar Elias de um Queriate, de ribeiro seco, e vai colocar ele na casa de uma viúva pobre. Meu Deus do céu.
Será que ele pensou, Deus vai me tirar daqui, vai me levar para um lugar melhor? Deus tira ele do Querite, secou, e vai colocar na casa de uma viúva pobre, que não tinha quase nada. Glória a Deus. É interessante porque Elias vai viajar 50 quilômetros até chegar lá. Quando chega lá, a Bíblia diz que Elias observa e há uma mulher viúva catando gravetos. Elias se aproxima dessa mulher. Quando Elias se aproxima, Elias vai ter uma conversa com ela. Elias pede algo de comer. A mulher diz que não tem nada, a não ser um pouco de farinha de trigo e um pouco de azeite na botija. Ela disse, vou preparar um bolo aqui, para que eu e meu filho coma e morra. O segundo provedor de Deus na vida de Elias, uma viúva pobre. Primeiro, Deus usou um provedor, um corvo. Segundo, Deus usa uma viúva pobre. Que provedores, né, irmãos? Só que foi através desses dois provedores, de onde, até meio estranho dizer isso, mas de onde menos espera, foi de onde veio a providência da parte de Deus na vida de Elias. De onde você menos esperar, vai ser de onde vai vir a provisão de Deus para a vida de alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, para a vida de alguém que recebe essa palavra. É interessante nós observarmos que Elias então pede para ela fazer primeiro para ele. Quando ela obedece à voz do profeta, a Bíblia vai dizer que ela faz um pedaço de bolo pequeno e dá para Elias, e Elias come. Ela foi provedora na vida de Elias com o alimento. Elias entrando dentro da casa dela, foi provisão de Deus na vida dela durante esses anos de seca. Elias vai ficar 2 anos na casa da viúva. Os 2 anos de seca, Elias vai ficar na casa da viúva, se alimentando de farinha de trigo e azeite. Farinha de trigo, ou trigo na Bíblia, é palavra. E azeite é presença de Deus. Se tem palavra e tem presença de Deus, pode ter certeza, fica tranquila, fica tranquilo, não vai te faltar nada, em nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus nesse lugar, irmãos. É tremendo. Eu estou fechando aqui a minha Bíblia. Aleluia. É interessante que a profecia que Elias lança lá atrás, ele vai sofrer as consequências da sua própria palavra. É daqui que vem aquele provérbio que diz: quem prega tem que viver o que prega. Elias vivenciou o que ele pregou 3 anos atrás. As palavras que ele proferiu atingiu a sua vida. Eu tenho algo para dizer, já vou encerrar. Nós vivemos o que profetizamos. Você vive o que você profetiza. Eu não sei o que você profetiza ao teu respeito, mas Deus manda eu dizer para alguém: para de abrir a sua boca, aleluia, e profetizar pragas que não vai dar, que não vai acontecer. Assim diz o Senhor através dessa palavra. Abre a sua boca e profetiza ao teu favor, porque nós vivemos o que profetizamos. Essa foi a palavra que Deus gerou em meu coração, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.